Oi pessoal, de novo. Aquele último cálculo que eu mostrei para vocês, tinha ficado faltando aqui, na hora que eu fiz, que eu digitei, tinha ficado faltando aqui a multiplicação pela frequência aqui embaixo. E esse valor tinha parado aqui desse lado, tá? Então eu só arrumei ali, aí vou mostrar para vocês aqui rapidinho de novo, só para ficar mais claro. Nós tínhamos visto que a média aritmética, para quando são agrupados em classes, a gente precisa do ponto médio, de cada intervalo. Então, nós fizemos esse ponto médio, que é a média aritmética de cada intervalo aqui, que gerou esses resultados aqui. Depois, como a gente precisa da somatória do PMI vezes FI, então a gente pegou 172,5 vezes 12, depois o 177,5 vezes 38 e assim sucessivamente. Bom, as duas somatórias que nós precisamos aqui para achar a média aritmética é a somatória do PMI FI e a somatória do FI. Somatória do PMI vezes FI, só somar esses quatro resultados aqui, que deu 13.432,5. E a outra somatória que nós precisamos é a somatória do FI. A somatória do FI é a soma do número de pacientes, que são 75. Então, nós substituímos aqui embaixo, a somatória do PMI e FI 13.432,5 pela somatória do FI 75, que deu o 179,1 que a gente tinha visto agora há pouco. Então, só arrumei aqui que tinha ficado faltando aqui embaixo, demonstrar que era multiplicado pelo FI, aqui em cima estava certinho, na fórmula também, mas aqui tinha ficado faltando e o valor tinha saído do lugar aqui. Bom, dando continuidade, então, agora a gente vai ver a segunda medida de posição ou tendência central, que é a mediana. Hoje nós vamos ver só para dados isolados simples e isolados ponderados, tá? Para não ficar muito pesado para vocês. Então, a mediana, como está explicando aqui para vocês, é o valor que divide em duas partes iguais uma distribuição de dados. Então, quando vocês calculam a mediana, o que significa isso? Que vocês vão ter um valor que abaixo dela vocês têm 50% dos seus dados e acima dela vocês têm 50% dos seus dados. Ou então, abaixo ou igual, se o valor pertencer aos seus dados, você tem que dizer que 50% são iguais ou inferiores, 50% são iguais ou superiores àquele valor. Aqui eu coloquei uma observação, que sempre que vocês forem fazer o cálculo da mediana, os dados devem estar ordenados. Então, às vezes pode ser que vocês não tenham o rol aqui, que os dados não estejam em ordem crescente. Pode ser que tenha começado pelo 40, ou pelo 44, depois foi para o 17, para o 22, depois foi para o 32. Então, o que vocês têm que fazer primeiro? Toda vez que for calcular a mediana, primeiro colocar os dados em ordem crescente. Se tiver repetição, tem que repetir também aqueles dados, mesmo que sejam isolados simples. Bom, para dados isolados, então aqui tem o primeiro exemplo para cálculo de mediana para dados isolados simples. Não existe fórmula para calcular mediana quando são dados isolados simples e quando são dados isolados ponderados. A fórmula que vocês vão encontrar aqui e no formulário de vocês é só para achar a posição da mediana. Tá bem frisado aqui, ó, EM igual a posição da mediana. A mediana é representada pelo ME e posição pelo EM. Então, o que a gente vai encontrar aqui através desse cálculo é só a posição que a mediana se encontra aqui. Até por essa razão que a gente primeiro tem que ordenar os dados, ou seja, colocar em ordem crescente. Porque você vai achar a posição, que o valor está aqui, e se você não ordenar os dados, você vai localizar o valor errado aqui. Bom, N é o número de dados que você tem aqui nesse rol. Para esse primeiro exemplo, nós temos 3, 6, 7 dados. Então, para achar a posição, 7 mais 1, 8, sobre 2, 4. Então, a posição deu quarta posição, tá? 7 mais 1, 8, por 2, quarta posição. Então, o valor que está na quarta posição, voltando aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta posição. O valor que está na quarta posição é o 28. Portanto, a mediana vai ser igual a 28, que é o valor que está na quarta posição no rol. Bom, eu coloquei um outro exemplo aqui para dados isolados simples,
porque tem uma certa diferença para quando vocês têm dados par ou ímpar, quando vocês têm a quantidade de dados par ou ímpar. Então, tem uma pequena diferença no cálculo e uma pequena diferença na explicação do resultado. Então, aqui nós temos 3, 6, 8 dados. Então, nós temos um dado a mais. Então, aqui nós temos número par de dados. No exemplo anterior, nós tínhamos número ímpar de dados. Então, para achar a posição, a mesma coisa, n mais 1 sobre 2. O n agora é 8. Então, 8 mais 1, 9, dividido por 2, vai dar a posição 4,5. Posição 4,5, primeira, segunda, terceira, quarta posição. Aqui já é a quinta. Então, a posição 4,5 vai estar exatamente no meio, entre 28 e 32. Por isso que a gente fez a média aritmética entre os dois, tá? Porque ele vai estar bem aqui no meio. Então, 28 mais 32 sobre 2 vai dar 30. Então, aqui a gente não consegue achar direto o valor, como nós achamos no exemplo anterior. Nesse caso, a mediana não pertence aos nossos dados. Então, se a gente estivesse se referindo, por exemplo, a idades aqui, se esses dados fossem idades de 8 pessoas, nós não precisaríamos incluir a idade de 30 anos aqui. Nós diríamos que 50% das pessoas desse grupo tem menos que 30 anos e 50% tem mais que 30 anos, porque não tem ninguém com 30 anos aqui. E no exemplo anterior, nós já teríamos que incluir, porque o resultado que deu, ele pertence aqui ao nosso rol. Até deixei em destaque aqui. Então, vocês teriam que, se fossem idades aqui, nesse rol, vocês teriam que dizer que 50% das pessoas desse grupo tem 28 anos ou menos e 50% tem 28 anos ou mais, tá? É só essa a diferença. Então, nós vimos aqui a mediana para dados isolados simples, que é quando os dados estão no formato de rol. Agora, quando eles estão na forma de isolados ponderados, que é a nossa tabela simples de frequência. Eu já até coloquei um nome para o XI e para o FI para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui também está pedindo para calcular a mediana. A forma também só vai ter forma para achar a posição da mediana, não tem forma para achar a mediana. Vocês vão encontrar a posição aqui, depois vocês vão localizar na tabela quem é o valor que está naquela posição. O N aqui, vocês observem que passou a ser a somatória das frequências. Porque toda vez que nós temos frequência ou peso, o nosso N passa a ser a soma desses pesos, como lá no caso da média aritmética. Tá? Então, isso nós consideramos como repetição. Então, nós tivemos 10 funcionários que cometeram 17 erros. Nós temos 8 funcionários que cometeram 21 erros. 7 funcionários que cometeram 22 erros. E assim por diante. Então, isso significa que nós tivemos 35 dados aí. Para achar a mediana, então, vocês vão somar as frequências. Toda vez que vocês tiverem uma tabela onde aparecer frequência, o N vai passar a ser a soma dessas frequências, tá? Não vão colocar o N como sendo esses números de dados que estão aqui, não. Então, achamos a posição. O N é 35, né? Como a gente viu aqui em cima. 35 mais 1 sobre 2. Aí, com isso, achamos que a posição é a 18ª. Agora, para encontrar quem é o valor que está na 18ª posição. Aqui eu dei uma sugestão de fazer a frequência acumulada, para vocês acharem a 18ª posição, que daí seria a mediana igual a 21. O que seria fazer a frequência acumulada? Bom, nós estamos querendo a posição que nós encontramos aqui foi a 18ª. Então, vamos ver aqui na tabela quem está ocupando a 18ª posição. Bom, nós tivemos 10 funcionários que cometeram 17 erros. Se a gente fosse dar uma posição para cada um desses 10 funcionários, igual nós fizemos aqui em cima, quando nós falamos que esse estava na primeira posição, esse estava na segunda, esse estava na terceira, esse estava na quarta, esse estava na quinta, esse estava na sexta, esse estava na sétima. Se a gente fosse fazer a mesma coisa aqui, ó, temos 10 funcionários que cometeram 17 erros.
Então, nós teríamos esse 17 repetindo 10 vezes. Se a gente fosse dar uma posição para cada um deles, então nós teríamos esses 10 funcionários ocupando da primeira até a 10ª posição. Como nós queremos a 18ª, que foi o que nós encontramos aqui, então não seria os funcionários que cometeram 17 erros que estariam na posição mediana. Aí vem os funcionários que cometeram 21 erros. Se nós paramos na 10ª posição aqui, nós temos mais 8 aqui, que cometeram 21 erros. Paramos na 10ª, o primeiro desses 8 funcionários vai estar ocupando a 11ª. Para saber a posição que o último desses 8 funcionários vai estar ocupando, 10 mais 8, que é a frequência acumulada. 10 mais 8 vai então até a 18ª posição, que é justamente a posição que nós estamos procurando. Aí basta vocês olharem quem é o valor que corresponde aqui do outro lado, que no caso seria o 21. Por isso que a mediana, nesse caso aqui, foi igual a 21. Certo? Então, nesse caso, o 21 também pertence aos nossos dados. Então, se a gente fosse dar uma explicação para esse resultado, nós teríamos que dizer que 50% dos funcionários cometeram 21 erros ou menos e 50% dos funcionários cometeram 21 erros ou mais. Certo? Então, hoje a gente vai parar por aqui, tá? Ficou faltando para dados agrupados em classes, mas achei que ficaria muito material para vocês. Então, também tem o material que eu tenho impresso, né? Tem o material, o arquivo, né? Que eu mandei para vocês, desculpa. Vocês podem acompanhar por lá, né? E então, acredito que vocês olhando, acompanhando pelos exercícios resolvidos que eu mandei para vocês e mais o vídeo, eu acredito que vocês vão ficar bem tranquilos nessa parte, tá? Vou mandar alguns exercícios também, vai junto também um arquivo com exercícios propostos, tá? Que eu gostaria que vocês fizessem e já me enviassem para a próxima semana, para o próximo sábado, tá? Então, esses exercícios propostos, eu já vou até mandar com resposta, que é justamente para que vocês possam conferir e ver se vocês estão conseguindo acertar, tá? Então, vocês vejam, tentem ler o material primeiro, aí assistam o vídeo, né? Ver se vocês conseguem acompanhar direitinho. Aí, ficou alguma dúvida? Assiste novamente, né, os vídeos e depois tentem fazer os exercícios propostos, ok? Então, bom estudo!